Olha, sem dúvida nenhuma, talvez eu tenha sido, olha, se não fui o mais, fui um dos que mais criticaram a contratação do Carille. Alguém que fala do Santos corriqueiramente, seja na internet, televisão. Eu não vi alguém meter tanto pau na contratação do Carille como eu. Falei muito sobre isso aqui em alguns vídeos, que eu achava um absurdo a contratação do Carille, por tudo que ele fez na carreira e porque eu acho que o Santos precisa para 2024, nesse ano tão difícil, que pô, tem uma responsabilidade gigantesca de ser o único gigante na Série B. Então isso traz uma pressão muito grande, sem contar que é a primeira Série B da história do clube. A pressão para jogar um torneio muito bem, independentemente de ser campeão ou não, mas subir sem sustos é muito grande. Eu achava que é um trabalho muito difícil e que ia necessitar coisas que o Carille ainda, pelo menos do que eu vi, do que eu acompanho a carreira do Carille, não tinha mostrado ainda para colocar o Santos de volta na Série A, dado o contexto. Tentei explicar, argumentei, fiz vários vídeos sobre isso. Se você tem curiosidade de entender esses argumentos, corre lá nesses vídeos, digita Carille aqui no canal, certamente você vai achar. Agora, depois de 2 bons jogos, 2 vitórias, estaria eu carilizado? Estaria eu simplesmente arrependido de ter gravado esses vídeos? Estaria eu... já teria mudado de ideia? E aí, assim, primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito disso, assim, quero muito conversar sobre isso com vocês. O imediatismo, ele tomou conta. É aquilo, se o Carille tivesse perdido esses 2 jogos, estaria eu aqui gravando, não falei, esse cara não presta. Não, eu não faria isso. Assim como também não vou chegar aqui e dizer, nossa, meu Deus do céu, me arrependi por causa de 2 jogos. 2 jogos que são sim importantes, significativos, porque os adversários são justamente adversários que o Santos vai encontrar no seu principal desafio da temporada, que é a Série B. Mas são 2 jogos. No fim das contas, é começo de temporada para todo mundo e muita coisa vai mudar ao longo do passar dos meses. Os elencos vão mudar, os treinadores vão mudar, as propostas vão mudar, muita coisa vai mudar. Então, assim, a gente não sabe nem se o Santos vai jogar na Vila Belmiro, na Série B, dada a negociação que tem aí com a W Torre para a construção da nova arena. Tem muita coisa acontecendo. Então, o que a gente pode é fazer um recorte. Eu estou aqui aberto para dizer coisas que em 2 jogos já me surpreenderam positivamente. E isso dá para fazer. Eu acho que o Carille, mudei de ideia com relação ao Carille, ainda não, mas eu espero mudar. E se isso acontecer, certamente vou gravar um vídeo aqui. Eu espero que isso aconteça, porque é aquilo, quando você fala do time do seu coração e você faz uma crítica, eu, pelo menos, sempre espero estar errado. Não ligo, não tenho esse ego de, nossa, eu falei. Dane-se. Eu quero que meu time ganhe. Essa é a minha primeira e principal preocupação. Então vamos lá. 2 jogos do Carille. Primeiro jogo contra o Botafogo, eu não comentei, também não fiz pós-jogo do jogo contra a Ponte Preta, mas eu acho que aqui vale um resumão aí. Primeiro jogo eu achei um jogo interessantíssimo do ponto de vista do Santos, jogando fora de casa, com o primeiro jogo de temporada, alternou posse de bola, você vê que esse meio de campo do time foi muito bem formado, muito melhor formado do que o time do ano passado, a bola não queima no pé dos jogadores, defensivamente o time foi muito bem, soube baixar o bloco quando necessário, típico do que você deve fazer num jogo fora de casa. O João Paulo não foi muito exigido. O Botafogo teve algumas jogadas para gol, sim, que poderia inclusive ter aberto o placar, mas o Santos soube controlar também, soube dificultar as finalizações do adversário e no final conseguiu 1-0 com o golaço do Otero, jogada do Juliano. Por um primeiro jogo que você não exige muito, ainda mais jogando fora de casa, num gramado que não tava lá essas coisas, eu achei que foi aquele típico jogo que mostra que o seu time veio muito competitivo para a temporada. Não vi nada muito absurdo em termos de destaque. Muita gente comentou da atuação do João Schmidt no primeiro jogo. Eu gostei da atuação, mas também não achei nada demais, do jeito que todo mundo pintou na internet, no Twitter, aquela euforia toda. O que eu gostei mesmo no primeiro jogo foi o comportamento da linha de 4 defensiva do Santos. Os 2 laterais e os 2 zagueiros. Deram muita qualidade para a saída de bola, deram muita confiança para os outros jogadores, foram muito sólidos. E aí, o jogo contra a Ponte Preta marcava a minha principal dúvida com relação ao trabalho do Carille, que eu já tinha citado aqui nos meus vídeos, que era como o Carille, que é um técnico reconhecidamente defensivo, que prefere marcar em bloco baixo, se defender com o maior número de jogadores possíveis e então sair em contra-ataque, vai lidar
quando jogar na Vila Belmiro contra um time de Série B que vai encarar o Santos de maneira completamente antagônica a isso. Ele vai dar a bola para o Santos, vai procurar ele marcar em bloco baixo e o Santos que se vire para furar o bloqueio. Essa era a minha principal dúvida com relação ao time do Carille. E aí eu vi coisas que me surpreenderam taticamente. O Santos hoje, em termos de ataque, é um time carente. Quando você olha para os 3 atacantes do Santos, você tem o Julio Furt, que fez um belo gol contra a Ponte Preta, foi muito mal contra o Botafogo. Eu acho que ele vai ter dificuldade para os jogos fora de casa, quando o Santos tiver que marcar um pouco mais atrás e precisar de velocidade. Ele não tem, ele não é esse jogador. E acho que o Morelos, que acabou de renovar não, né? Permanecer, diminuir o salário, enfim, vai ficar. Eu acho que pode ser uma boa alternativa para os jogos fora de casa, até mesmo o William Bigode. Mas o Julio Furt jogando, ele é um cara jogando na Vila Belmiro, ele tem posição física, ele vai muito bem na bola aérea, tem senso de posicionamento, sabe fazer o pivô, sabe segurar e esperar os outros jogadores. É um atacante muito interessante para o Santos jogar em casa ao longo da temporada, sem sombra de dúvidas. Mas os 2 pontas não são caras desequilibrantes. O Guilherme é uma surpresa, uma grata surpresa, é um jogador muito voluntarioso, várias bolas lá atrás ele voltou para marcar e ajudou muito na defesa. Eu reparo muito nisso, no momento defensivo do time, o que os jogadores fazem, atacantes fazem. O futebol hoje está muito exigente nesse ponto de vista. Existiu ali umas 2 jogadas da Ponte Preta pelo lado direito, esquerdo do Santos, que eu tenho certeza que se fosse o Soteldo, cara, poderia ter tido grave perigo para o time defensivamente, porque ele não teria voltado da maneira como o Guilherme voltou. Do mesmo jeito, com a bola no pé, se fosse o Soteldo no lugar do Guilherme, teria gerado muito mais jogo do que o Guilherme gera. Você viu o que o Soteldo fez aí no primeiro jogo na Arena do Grêmio, no Campeonato Gaúcho. Entendeu? Então são jogadores diferentes, propostas diferentes. Não que o Guilherme não possa resolver lá na frente, mas a tomada de decisão muitas vezes não é a mais assertiva. O Pedrinho até agora não mostrou nada, porque não tem o mesmo ímpeto de marcação que o Guilherme. E lá na frente também, nessa posição, a gente sabe que o forte dele é justamente jogar pela esquerda. Ele também não decidiu nada até agora. Então, me preocupa um pouco essa linha de frente do Santos. E como gerar jogo com uma linha de frente que não é lá essas coisas, contra um time que vai marcar lá atrás. E nesse aspecto, o Carille me surpreendeu muito. Claro, tem muito aí da qualidade dos jogadores que ele tem na mão. O meio de campo do Santos para essa temporada está muito superior ao meio de campo do Santos da temporada passada. E nesse jogo, de fato, eu devo engrandecer o João Schmidt pela sua atuação. Nesse jogo deu para ver, de fato, que ele deve ser o titular, tomando a posição do capitão do time, Tomás Rincon. Tanto que a braçadeira ficou no braço do Pituca. Então, é um cara que me parece que veio de fato para jogar, tá dominando o jogo, é um cara que procura a bola toda hora, dá segurança pro time, não teve uma perda de bola no jogo inteiro, ou seja, deu muita segurança pro time sair jogando, consegue abrir aquele espaço entre linhas, encaixar a bola no Pituca, jogar a bola pra frente, encaixar a bola num ponta, encaixar a bola no meia, no Juliano. O Juliano não precisa, com o João Schmidt ali fazendo a saída, se preocupar muito em ter que voltar para fazer saída. Ele pode ficar numa zona de mais perigo, tanto que fez 2 gols, quase fez outros 2 gols. Teve uma bola do Pedrinho no começo, que ele chutou mal. Teve uma bola do Guilherme, que ele, um pouco antes, foi a jogada que gerou o escanteio, o gol de cabeça dele, que o Guilherme toca para trás, uma belíssima jogada, e ele chuta, o goleiro defende. Então ele foi o cara de principal perigo do Santos. Por quê? Porque tem essa chegada na área, sempre teve isso ao longo da carreira, sempre foi um meia que fez muitos gols, e com a saída do Pituca e do João Schmidt lá de trás, ele tem a possibilidade de ficar mais lá na frente. Então, nesse ponto de vista, assim, a qualidade dos jogadores dita muito. Mas e o Carille? Porque o vídeo é sobre ele. O que ele trouxe para que eu me surpreendesse positivamente? Bom, tudo que um treinador de verdade, e eu nunca disse que o Carille não é treinador, eu critico a vinda dele, mas eu sei que ele é um treinador, já foi campeão brasileiro, já foi, se eu não me engano, tricampeão paulista pelo Corinthians, já foi auxiliar daquele que é para mim um principal treinador brasileiro nos últimos 10 anos, que é o Tite. Então é um cara que conhece de futebol. E quando você olha para o ano passado, quando o Santos teve Odair Hellmann, quando o Santos teve Paulo Turra, o Santos teve Aguirre e o Santos teve Presunto, Marcelo Fernandes, tudo que alguém faça agora parece muito superior.
A gente tem que ter um pouquinho de pé no chão. Também não é assim, porque o nível de comparação é muito fraco. Mas vamos pegar o recorte do Presunto, que foi o cara que teve o principal aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Se o Santos tivesse tido o Presunto desde o começo e ele tivesse mantido aquele aproveitamento, o Santos não teria caído. Então acho que é justo comparar. E outro, o Presunto hoje é auxiliar do próprio Carille. O Carille vê qualidades no Presunto para continuar lá. E aí quando você olha, por exemplo, situações táticas, ideias de jogo, mudanças táticas do time sem mudar jogadores dentro do campo, eram coisas que estavam muito longe de acontecer ano passado. O Santos teve hora que saía com linha de 4, o Santos teve hora que saía com linha de 3, com o Aderlan fazendo terceiro zagueiro, com o Felipe Jonathan espetando de um lado e o Pedrinho do outro e afunilando o Guilherme junto com o Furt lá na frente. Já aconteceu o contrário, com o Aderlan, só que não fazendo a ponta, o Aderlan vindo pelo meio, como se fosse um volante. O Santos abrindo o Felipe Jonathan como um terceiro zagueiro do lado esquerdo e espetando o Guilherme e o Pedrinho para dar profundidade, colocando o Aderlan mais um no meio para dar superioridade numérica no meio de campo. São variações táticas do Santos com a bola que são importantíssimas para furar bloqueio, porque você cria superioridade numérica numa região muito importante de criação que é o meio de campo, que a gente não via os técnicos do ano passado fazerem. Com 2 jogos a gente já vê o Carille fazer. Então, nesse aspecto, a maneira como o Santos cuidou da bola, a maneira como o Santos soube se defender. E, gente, assim, a parte defensiva eu sabia que ia ser muito boa, porque o Gil dá uma segurança que nenhum outro zagueiro do Santos que o Santos teve no ano passado dava. Ele dá uma segurança, ele tem uma imposição muito boa, sem contar que é um zagueiro com uma ótima saída de jogo, né? Deu lançamentos perfeitos, furou, quebrou linhas com passes rasteiros lá de trás. Então, ele dá essa segurança defensiva para o time, mas também a gente tem que considerar que o Carille era o técnico de defesa do Tite. O Carille, por muitas vezes, foi exaltado no Brasil e em outros trabalhos pelo seu poderio em termos de montar boas defesas. No próprio Santos, quando ele salva o Santos do rebaixamento em 21, ele melhora muito a defesa do Santos daquele campeonato. Então, nisso, eu sabia que ele ia ajudar. Agora, a minha dúvida era com relação do meio de campo para frente. E ele já mostrou situações em termos táticos que são promissoras ao longo do ano. Se isso vai se manter ou não, ainda é muito cedo. O próprio Carille falou que para nós avaliarmos o trabalho dele com mais tranquilidade, ele vai precisar de um mês e meio de trabalho. Então ele está falando de 6ª, 7ª, 8ª rodada do Campeonato Paulista. E eu também acho justo. Também acho justo. Então, assim, o que eu vi agora é positivo, o que eu vi agora é surpreendentemente interessante desse ponto de vista, mas é necessário que se mantenha, e não só se mantenha, é necessário que evolua. O Santos agora vai ter um adversário, o Santos enfrenta o Palmeiras no próximo domingo, e é um adversário no Allianz, um jogo dificílimo. O Palmeiras não começou lá muito bem a temporada, mas é diferente a maneira como o Palmeiras encarou esses times e a maneira como o Palmeiras vai encarar o Santos. Com o estádio lotado, torcida única, a gente sabe. Os jogadores, né, e o Abel vão estar muito mais motivados para essa partida, que é o primeiro clássico da temporada, do que necessário. E o primeiro grande teste do Palmeiras, embora o Santos hoje seja um time de Série B, antes de enfrentar o São Paulo numa Supercopa do Brasil. Então, é um jogo muito importante também para o Palmeiras do ponto de vista de preparação. Então, a gente sabe que não vai ser fácil, vai ser um grande teste para o Santos. Se o Santos perder, se o Santos tomar uma goleada, muda tudo? Obviamente que não, porque o parâmetro do Santos hoje são esses times de Série B. O Santos tem que estar bem contra esses times de Série B. Agora, pode também mostrar que o time está evoluindo. E não é o resultado só que vai me dizer, mas o que vai acontecer taticamente no jogo? Como que ele vai se comportar contra um time mais forte? Tudo isso são respostas que a gente vai ter ao longo desse próximo domingo. E na segunda-feira, gostaria de fazer um convite para vocês. Estarei eu e o Felipe às 9h30 da manhã no canal do Denilson Show, no programa Bom Dia Futebol, com o Marco Aurélio Souza e o Jackson Follman, ex-goleiro da Chapecoense. Eles têm um programa lá muito legal. Nos convidaram para comentar a respeito desse jogo. Obviamente, sou santista, o Felipe é palmeirense, então vai ter esse clássico. Eles nos convidaram para falar um pouquinho na nossa visão sobre o que aconteceu. Então, convido todo mundo a se inscrever lá no canal do Denilson Show e ativar o sininho lá para assim que começar. Se vocês tiverem interesse, claro, de acompanhar, estaremos ao vivo lá com o Marco Aurélio Souza. Gostei bastante do convite. Então, é isso, beleza? Talvez eu volte ainda hoje ou amanhã com algum outro vídeo, porque tem notícia importante a respeito da Liga. Vou falar sobre isso, é muito importante.
Tô estudando ainda as coisas que estão acontecendo, mas é isso. Não deixa de seguir aqui o canal se você não segue. A gente vai se falando. Um grande abraço e, claro, comenta o que você pensa sobre tudo isso que eu falei. Grande abraço e até o próximo vídeo.